Boa noite. Shalom Adonai. Essa sétima mensagem, essa sétima palestra que nós vamos estudar agora, essa noite, nós vamos falar sobre Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 13, vamos ler versículo 13 e versículo 14. Amém? Diz assim: Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Vamos ler também em Salmo 51, versículo 1. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Vamos para o versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém. Israel, ele passou por um momento em que eles queriam ter uma pessoa para governar, para que eles seguissem, para que eles pudessem. Eles viram que outras nações tinham reis e que essas nações seguiam essa pessoa, idolatravam essa pessoa, fazia com que essa pessoa fosse o direcionador da vida delas. E eles tiveram essa vontade, eles falaram: também queremos ter uma pessoa para a gente seguir. Mesmo durante todo esse tempo, a gente aqui nesse período, nessas palestras, estamos seguindo uma ordem cronológica, e a gente vê que desde o início Deus nunca abandonou esse povo, nunca abandonou o povo de Israel. E chega certo momento que eles ainda acham ter necessidade de ter uma pessoa para que eles sigam, uma pessoa física, que eles possam olhar, enxergar, para falar assim: essa pessoa eu sigo. Uma carência, uma necessidade que não tinha explicação, mas sendo pessoas humanas, eles buscaram isso. E eles foram até Samuel e falaram: não, a gente quer uma pessoa para dizer, para chamar de rei. Então eles buscaram uma pessoa que fosse forte, uma pessoa que fosse bonita, com uma aparência boa, alguém que representasse eles. Então eles não iam escolher uma pessoa baixinha, uma pessoa feia, uma pessoa sem dinheiro. Eles queriam alguém que representasse de verdade. Então acharam em Saul essa pessoa, uma pessoa esbelta, uma pessoa que passava uma imagem, aquela imagem que eles estavam procurando. Só que eles, diferente de Deus, eles não se atentaram para aquilo que está dentro do coração. E apesar de cumprir vários critérios, vários requisitos, Saul ele foi rejeitado por Deus, por conta da sua infidelidade. Nós sabemos, já estudamos várias vezes a história de Saul, e vimos que
ele agiu, ele tratou as coisas de Deus de qualquer forma, ele buscou apenas se engrandecer, ele não fez por merecer toda a credibilidade que o povo estava depositando em cima dele. E nesse contexto surge Davi, porque, como lemos, Deus, ele rejeitou Saul, mas ao mesmo tempo preparou uma pessoa que fosse realmente alguém que representasse esse povo que Deus amou desde o começo. Alguém que fosse segundo o coração de Deus. E Davi, ele sempre foi um servo fiel e responsável. Mesmo lá no começo, quando ele era um pastor de ovelhas, e ele fazia um serviço que aquele serviço que ele fazia de pastoreio de ovelhas era um serviço que os irmãos dele tinham negligenciado, não queriam saber. E ele, como mais novo, ele pegou esse serviço para si e fazia da melhor forma. Ele amava fazer aquilo que ele fazia. Ele amava estar todos os dias naquela situação de cuidar daquelas ovelhas. E já seus irmãos, eles negligenciaram essa tarefa. Mas Davi, ele sempre fez o trabalho com muito amor, com muita sabedoria, dedicação, e ele não sabia que todo esse trabalho, toda essa dedicação, ele estava sendo formado, sendo forjado um líder, alguém que se dedicava para ovelhas que às vezes não respeitavam a ordem dele, às vezes ele precisava correr atrás de uma, às vezes ele precisava buscar uma que caiu dentro do buraco. E isso tudo que ele fazia, toda essa dedicação, fez dele um líder respeitado, um líder que a gente conhece, né? E ele arriscava a própria vida. E Deus fez de Davi um pastor de ovelhas. Nessa situação, a situação que a gente conhece, onde Samuel foi à casa de Davi para poder ungí-lo, ele foi escolhido, e mesmo ungido, ele não deixou de seguir a caminhada dele como pastor de ovelhas. Eu acredito, eu vendo assim também muito pelo meu ponto de vista, se chegasse alguém para mim e falasse, um dia você vai ser presidente da república. Eu ia lavar a louça? Não ia lavar a louça mais nunca, viu, meu bem? Nunca mais eu vou ser o presidente da república. Você acha mesmo? Não. E a família dessa pessoa, a minha família, meu marido vai ser presidente da república. Você acha que eu vou trabalhar? Igual a Rochelle, meu marido tem 2 empregos. Mas não, nessa situação, ele continuou firme lá, continuou cuidando das ovelhas, não encheu o coração dele dessa ansiedade. Ele buscou continuar a vida dele, seguindo, obedecendo aos pais, fazendo a tarefa dele, aquilo que ele deveria fazer, sendo fiel e responsável. E também, Davi, ele era uma pessoa dentro do palácio do rei. Ele servia o rei, tocando a harpa dele, o rei atormentado com as loucuras dele. A única pessoa que conseguia acalmar os ânimos do rei, Saul, era Davi tocando a sua harpa, era Davi levando uma calmaria e trazendo a mesma situação. Se eu fosse a pessoa que acalmasse o presidente da república, sabendo que um dia eu seria o presidente da república, com certeza, desse uma brecha lá, eu ia sentar na cadeira do presidente da república. Um dia eu vou estar aqui nessa cadeira como o presidente da república. Eu vou ser a pessoa que vai governar tudo isso aqui. E às vezes até os empregados do palácio, as pessoas que serviam o rei, ele poderia esnobar essas pessoas, ele poderia maltratar, poderia falar assim, não, eu vou ser essa pessoa que vai governar, então eu sou melhor do que qualquer um aqui. Mas não, ele foi uma pessoa que soube lidar com esse tipo de promessa para a vida dele. E ele era uma pessoa que conquistou um rei que já estava perturbado,
e fez com que a forma com que ele tratava o rei tratava ele com amor, tratava ele com bondade, era uma pessoa querida do rei. E isso também não engrandecia o coração de Davi. Isso não fazia ele largar os afazeres de casa. Não fazia ele ser melhor do que ninguém dentro da casa dele. Então ele não deixou de ser a pessoa responsável e humilde. Davi, ele foi fiel servidor na sua família, e ele também foi um fiel servidor no palácio. E isso não mudou o seu caráter. E existem alguns aspectos de Davi, algumas características. Nisso o Senhor ordenou que Samuel fosse à casa de Davi para poder ungí-lo rei. Só que nisso Deus não falou que seria Davi. Quando Saul foi para a casa de Jessé, Davi tinha irmãos mais velhos, e seus irmãos também eram maiores, eram mais belos. E quando Samuel chegou na casa dele, tanto Samuel, profeta, e o pai dessa família já pensaram: quem vai ser o rei, quem vai ser ungido, vai ser o mais velho. Ah, não, Eliabe, ele tem uma postura melhor, esse que vai ser o próximo rei. Mas nisso Deus falou no coração de Samuel e falou assim: não são esses que eu escolhi como rei, como alguém segundo o meu coração. E nisso vamos ler em 1 Samuel 16, 7. E lá em 1 Samuel 16, 7 diz: mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura destes homens. Eu julguei, porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Deus, ele conhecia o coração dos irmãos de Davi. Deus conhecia o coração de toda a nação. Ele conhece o nosso coração, ele sabe tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente busca, tudo aquilo que realmente a gente tem interesse. Se a gente busca ele sabe se a gente busca de todo o coração, ele sabe se nós somos pessoas segundo o coração dele. E isso é algo para a gente pensar todos os dias, é algo que quando a gente fecha os nossos olhos para orar, para falar com ele, a gente deve se preocupar: será que realmente eu estou buscando com todo o meu coração? Será que eu sou alguém que Deus me vê como alguém segundo o coração dele? Alguém que agrada a ele? Nós vemos e as pessoas daquilo que as pessoas tentam passar para a gente. Às vezes uma pessoa tem uma condição financeira melhor, então ela consegue se vestir melhor, consegue ter coisas melhores. Só que por dentro ela não é uma pessoa boa. Ou ela é uma pessoa tão boa que a gente nem percebe o que ela usa por fora. E Deus, ele consegue, ele tem esse olhar. Nós temos que buscar também ter esse olhar. Não julgar pela aparência, não julgar pelo tamanho, pela condição financeira. Às vezes uma pessoa não tem nada financeiramente falando. Não tem bens, não tem dinheiro. Mas você vê uma pessoa tão rica, uma pessoa tão bem sucedida, que dinheiro não faz diferença na vida dela. E é justamente essa visão que devemos ter de nós mesmos. A gente às vezes se perde buscando riquezas, buscando mostrar algo, ser notado por ter alguma coisa. Mas aquele que devemos impressionar, aquele que devemos buscar atenção, ele não vê aquilo que nós vestimos. Ele vê aquilo que está dentro do nosso coração. Ele também se preocupa com a nossa aparência. Ele se preocupa com aquilo que a gente passa para as pessoas. Por isso que a gente tem que ter essa preocupação de ser uma pessoa boa por fora, mas uma pessoa muito melhor por dentro. Uma pessoa que impressiona Deus por dentro.
A parte de fora é consequência. Porque Deus, Ele nos sustenta, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos. E quando nós somos aquilo que Deus quer que a gente seja, o resto vira resto. Eu tenho certeza que também a igreja, quando ela vai buscar consagrar uma pessoa, existem critérios bíblicos que são observados. Existem critérios que são buscados, porque não são todas as pessoas que vão servir para servir. Existem critérios que nós temos que buscar. Deus deseja que todos tenham esses critérios para servir. Mas eu tenho certeza, a pessoa que foi consagrada a diácono, a evangelista, a presbítero, a pastor, ela passou por um crivo, por um critério de escolha, e isso dentro da Bíblia, para que ela seja exemplo para as outras pessoas. Não foi de forma leviana que cada um que ocupa a sua posição dentro da igreja foi escolhido. Ela foi escolhida porque ela se mostrou suficiente para cumprir esse propósito. Nós temos que sempre buscar fazer o melhor, não para crescer, porque quem serve, aquele que é maior é o que serve. Então, se nós temos o desejo de servir, que nós devemos buscar sempre atender todos os critérios bíblicos para ocupar esses cargos, para sermos convocados a trabalhar na obra de Deus. E Deus busca alguém que ame a Ele acima de todas as coisas. Alguém que ame a Deus acima de qualquer vaidade, que ame acima do emprego, acima de escolhas. Eu escolho buscar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o critério que Deus procura em nós. Ele busca um coração adorador, que adora a todo tempo, aquele que acorda pensando em Deus, aquele que, quando vai fazer comida, lembra de Deus, aquele que ele precisa escolher alguma coisa, ele precisa tomar uma decisão, a primeira coisa que ele pensa é em Deus. Deus, me ajude a tomar essa decisão. Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? Qual é a melhor decisão que eu tenho que tomar? Essa é a vontade de Deus, que nós buscamos nele o nosso refúgio. E Davi, alguns aspectos, algumas características do caráter de Davi, aponta ele como um coração de servo. Ele nunca se queixou do que ele precisava fazer. Quando ele estava lá apacentando as ovelhas do pai, ele não se queixou porque agora, daqui a qualquer momento eu posso ser declarado rei. Eu não vou mais ficar cuidando de ovelha. Isso aqui é um serviço muito pequeno. Não, pelo contrário, ele fez com excelência. E a gente vê na história que ele passou por dificuldades que pode ser que a gente abandonaria essa situação dele, de cuidar de ovelhas. Ele enfrentou leão, ele enfrentou urso. Ele poderia simplesmente falar, não, um dia eu vou ter tanto dinheiro que essas ovelhas aqui não vão fazer falta para mim, não. Ele poderia abandonar, mas não, muito pelo contrário. O amor dele, pelo serviço dele, por fazer da melhor forma, fez dele alguém que protegesse algo que era importante para ele naquele momento e fazer o serviço dele da melhor forma. E Deus mesmo chamou ele de servo. Vamos ler lá em Salmos 78, versículo 70. Lá diz, então Deus escolheu seu servo Davi, ele o tirou do curral de ovelhas. Então foi Deus que escolheu ele, viu onde ele estava e chamou ele daquele lugar. Poderia ter
várias pessoas que estavam em situações diferentes de Davi, onde ele morava, apesar de ser um lugar pequeno, poderia ter pessoas melhores do que ele, com certeza, mas Deus, ele escolheu Davi lá do curral, lá onde ele cuidava de ovelhas, e fez dele um rei. A pergunta que nós devemos nos fazer: nós temos um coração de servo? Nós buscamos servir antes mesmo de buscar ser servido? A palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Dando, a gente tem a condição de dar. Recebendo, a gente não tem condição. Às vezes a pessoa que tem muito prefere receber mais do que dar um pouco daquilo que ela tem. Mas ela não sabe o quão enche o nosso coração, nos preenche fazer o bem. Quando a gente abre mão daquilo que é nosso e dá, a gente sente uma alegria tão grande no nosso coração, que é algo que só pode vir de Deus. Não tem outra explicação. E isso não nos faz falta. Pode ser que futuramente Deus multiplique em nossa vida, pode ser que não, mas isso não nos faz falta quando a gente faz isso com todo o nosso coração. Não é pensando, pode ser que Deus vai me dar alguma coisa, então eu vou abrir mão e dar algo que eu tenho. Não. É um coração de servo, é um coração disposto a dar aquilo que tem ao seu irmão em troca de nada. E Davi também, ele se mostrou uma pessoa humilde. Davi, ele foi um soldado inigualável. Ele era diferenciado. Quando Davi se tornou soldado, as pessoas cantavam sobre ele, mesmo antes dele ser rei, algo que também enfureceu o rei Saul. Cantavam sobre a bravura de Davi, cantavam sobre o comando dele, sobre a tropa, a coragem dele. E também, após ser rei, ele foi um rei exemplar. Mesmo sendo rei, ele não tinha necessidade de estar à frente da batalha, lutando. Ele poderia mandar os soldados dele, mas mesmo assim, ele estava lá à frente. Ele motivava, incentivava a tropa dele. E isso fez dele um rei incomparável, um rei muito grande. E a humildade dele fez ele atribuir todas as vitórias, todas as conquistas, mesmo sendo uma pessoa excepcional, ele sempre atribuiu tudo que ele conquistou a Deus. Sempre ele dava graça a Deus, ele nunca se orgulhava de forma a engrandecer o próprio coração e pensar que ele era autossuficiente. Ele sempre se prostrava, sempre se dedicava a mostrar que Deus era o provedor daquela força que ele tinha. Quando ele enfrentou aquele gigante, Golias, ele não pensou que ele seria suficiente. Ele tinha certeza que ele, na pessoa de servo de Deus, seria campeão. Ele pensou, como que uma pessoa... Ele não viu o tamanho. Ele falou, como que uma pessoa está desafiando o Deus dos exércitos? Isso não é possível. Vou lá pegar esse gigante. E ele foi, e a gente sabe que ele venceu. E com isso, ele mostra que não foi pela força dele, porque ele ainda era um pequeno. Mas ele acreditou que o Senhor dos Exércitos seria suficiente para dar a vitória na mão dele. Davi, ele também, um caráter dele, ele é um homem sincero. Todas as coisas estão diante do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que a gente pensa, a gente busca, está diante de Deus. Não adianta a gente pensar que os meus pensamentos são meus, eu penso o que eu quiser e isso
é a minha vontade. Deus, Ele sabe de tudo que acontece em nossa vida. Ele sabe do futuro, do passado, do presente. E Deus conhecia o coração de Davi. Ele sabia da sinceridade dele. Ele sabia que todas as coisas que aconteciam na vida de Davi, ele entregava em oração a Deus. Ele buscava. Ele é o maior salmista da Bíblia. A gente vê inúmeras passagens da exaltação de Davi a Deus. E ele mostra que aquilo que ele fala não é da boca para fora. A sinceridade dele o fez estar em uma posição em que Deus o colocou como uma pessoa a qual nós devemos nos espelhar. Ele sempre se portou com um coração sincero. E Davi, como outra característica dele, ele sempre dependia de Deus. No momento em que ele estava triste, desesperado, angustiado, ele buscava a Deus. Quando ele estava alegre, feliz, venceu todas as batalhas, ele louvava a Deus e buscava a Deus. Então, qual que é o segredo de Davi para ter um coração segundo o coração de Deus? É estar com Deus, é falar com Deus, é ser dependente de Deus, é ter essa sinceridade com Deus, é ser a mesma pessoa falando com Deus e falando com qualquer outra pessoa. Davi, ele mostrou a sua coragem. Ele matou um leão, matou um urso, enfrentou o gigante Golias. E também, ele mostrava a sua gratidão a todo tempo. Ele não cansava de exaltar o nome de Deus. Salmos, a gente lendo ele, a gente vê quão amor ele sentia por Deus. Cada versículo, um mais lindo que o outro. Vamos ler em Salmos 138. Vamos ler versículo 1, versículo 2. Versículo 1. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho, virando para o teu santo templo e te dou graças a ti. Pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Amém. Esse salmo mostra, é um pedaço de tantos outros salmos que ele escreveu, canções que nós cantamos em nossos cultos diariamente. Ele inspirou canções belíssimas. Então, a gratidão, o amor, a devoção de Davi é algo que tem que nos levar a essa gratidão. Não tem como a gente ler aquilo que Davi expressava através dos seus cantos e ser uma pessoa diferente dele. Como que uma pessoa diz que um Deus tão grande o fez sair de pastor de ovelhas do curral e o tornou rei? Se perguntasse para qualquer pessoa se Davi seria um rei, um grande rei algum dia, provavelmente nem os da família. Isso a gente pôde comprovar vendo que o pai, Davi, não estava nem nos sonhos de ser um rei, de acordo com o pai. E se hoje nós fôssemos escolher alguém para representar o nosso país, pequeno, falar assim, não, vamos escolher uma pessoa pequena e futuramente essa pessoa vai se tornar o presidente do nosso país. Quem que a gente ia buscar? A gente ia nos melhores colégios, a gente ia falar qual que é o estado mais rico do Brasil, qual que é a melhor região, quem tem os melhores ensinamentos. A gente ia buscar essa pessoa lá pequena, e a partir desse momento
ia ser ensinado de tudo, da melhor forma, essa pessoa ia ser tratada da melhor forma, ela ia ser conduzida a ser alguém cuja nação sempre ela sonha, ela deseja ter. Alguém que não seria falada mal, porque foi escolhida desde pequeno, foi criada para isso. Mas, a exemplo de Davi, ele foi escolhido da casa pequena, onde tinha irmãos maiores, e ele fazia coisas que os irmãos maiores não gostavam de fazer. E a partir desse momento que ele foi escolhido, ele não mudou a trajetória dele, ele não mudou a forma de viver, ele não se tornou um exímio lutador, um guerreiro, porque um dia ele ia se tornar rei. Foi a crença dele em Deus, o caminhar dele em Deus que o tornou uma pessoa admirável. E mesmo ele alcançando o objetivo, aquela promessa, grande promessa na vida dele, de se tornar rei, ele não abandonou Deus. Ele não pensou assim, pronto, aquilo que Deus falou que ia fazer na minha vida já se cumpriu, então, daqui para frente, eu que sei o que eu faço da minha vida, e eu tenho tudo em minhas mãos. Não. Ele entregou tudo que ele fazia, ele sempre buscava fazer da melhor forma, ele sempre buscava, com dedicação, com amor, com carinho, entregar o melhor dele. Mas mesmo sendo uma pessoa dedicada, uma pessoa exemplar, ele passou por um momento, um deslize na sua vida, e segundo a lei mosaica, Davi ele cometeu 2 pecados imperdoáveis: o adultério e o assassinato premeditado. Como a gente sabe muito bem da história, ele deixou de ir para a guerra, e nesse deixar de ir para a guerra, ele viu uma mulher e teve desejos por essa mulher e fez de tudo para ter essa mulher. E mesmo depois de tendo essa mulher, descobriu que essa mulher pertencia a outra pessoa e precisava se livrar da culpa de estar com a mulher de outra pessoa, e também para que ele não fosse mal falado, porque já pensou, o rei Davi, a pessoa segundo o coração de Deus, aquele escolhido lá da casa pequena, aquele que matou o gigante Golias, um adúltero, uma pessoa que dormiu, tinha tantas mulheres, tinha tantas coisas na vida dele, possuía tantas coisas, e buscou algo que não era dele. E para encobrir isso, ele cometeu um assassinato premeditado. Levou o marido dessa mulher para a guerra, colocou ele na frente da batalha, porque ele tinha certeza que essa atitude causaria a morte dele. E com isso ele pensou que estaria livre de qualquer julgamento, ninguém ia descobrir. Eu sou rei, eu consigo abafar um caso. Mas Deus, ele vê todas as coisas, ele consegue, ele nos observa, ele sabe aquilo que a gente vive, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente busca. E nisso, Davi ele foi questionado, ele foi confrontado, foi exposto o pecado de Davi. Saul, ele foi rejeitado por Deus porque ele buscava aquilo que agradava o coração dele. Também cometeu pecado. E qual que é a diferença entre Davi e Saul? Os dois pecaram contra Deus. Saul, quando ele foi questionado contra os seus pecados, a atitude dele foi de culpar outras pessoas. Ele falou, não, é esse povo de Deus, Israel, que é um povo difícil. Eu cometi esses pecados por conta desse povo. Ele culpou, ele jogou, tirou dele a culpa que era dele e colocou em outras pessoas.
E Davi, qual foi a atitude de Davi? Davi, ele se humilhou, ele reconheceu o pecado dele, ele viu que aquilo que ele fez não agradava a Deus, e os olhos dele se abriram novamente, e a atitude dele não foi de esconder, não foi de culpar outra pessoa, foi de se humilhar, de buscar a reconciliação com Deus. E Saul, ele respondeu pelos pecados dele, foi rejeitado, era um rei que a sua geração ia suceder a ele, Deus ia consagrar a família dele ao reinado perpétuo, e isso foi perdido. A atitude de Davi fez com que Deus se agradasse do que ele fez. Deus perdoou o pecado de Davi, mas tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente provoca, existe uma consequência. Existe a lei do retorno, né? E Davi, ele sofreu essas consequências. Davi, ele precisou passar por essas consequências, porque Deus, ele é justo. Deus, ele não passa por injusto. Ele, da mesma forma que ele provoca a bênção sobre as nossas vidas, ele também provoca a justiça em nossas vidas. Nós devemos buscar aquilo que traz uma boa consequência para nossas vidas. Não é porque Deus está nos julgando, nós estamos sofrendo pelos nossos maus hábitos, que Deus é mau. Muito pelo contrário. Deus, ele é tão bom, tão grande, tão misericordioso, e a maior prova do amor dele é o perdão dele. O perdão que ele nos dá diariamente. Se fosse qualquer outra situação, uma pessoa não misericordiosa, qualquer deslize de qualquer pessoa, qualquer atitude fora daquilo que está escrito na lei, seria punido, não teria perdão. Talvez não existiria ninguém, né? Porque o homem, ele é imperfeito, mas Deus, ele sabe disso. Deus foi quem nos criou. Ele sabe da nossa imperfeição, sabe que somos falhos, mas ele espera de nós uma atitude de arrependimento, uma atitude de rendição, de escolha. Amém. Nós devemos sempre escolher, todos os dias nós devemos escolher. Quando a gente acorda, a gente escolhe em ficar mais 5 minutinhos na cama ou levantar e acordar para a vida. Tem pessoas que funcionam dessa forma. Coloca o despertador para despertar uns 5 minutinhos antes, para poder ficar esses 5 minutinhos na cama, esperando. Elas funcionam dessa forma. Tem pessoas que, se não levantar de pronto, não consegue levantar. Se ficar os 5 minutinhos, vira 2 horas. Fecha o olho, quando abre, já passou. Nós temos que ser pessoas que decidem e que as nossas atitudes nos levam a estar em comunhão com Deus. Nosso primeiro pensamento, quando nós acordamos, se a gente decide pensar em Deus, pensar naquilo que Ele deseja para o nosso dia, com certeza essa é a melhor escolha. Melhor do que buscar em si mesmo as respostas que a gente não tem solução, não tem resposta. Deus, ele tem resposta para tudo. E Davi, o caráter de Davi
mostra a comunhão de Davi com Deus. E essa comunhão de Davi com Deus mostra o conhecimento de Davi, que Davi tinha de Deus. Davi, em seus salmos, ele canta, ele mostra as características de Deus. Ele mostra que Deus é poderoso. Deus é poderoso não só porque Ele nos criou, que Ele criou o universo. Deus é poderoso também porque é Ele quem mantém todas as coisas. Se nós acordamos todos os dias, é porque Ele nos dá essa oportunidade, essa capacidade. É Ele que nos motiva a todos os dias não ficar na cama lá o resto do dia. É Ele que nos dá o fôlego de vida. Nós não conseguimos acrescentar uma respirada sequer em nossa vida. Se não for a misericórdia de Deus, se não for o poder inigualável de Deus, nada existe, nada se sustenta. E Deus também, Ele ouve os seus filhos. Os salmos de Davi mostra que Deus escuta as orações. Existem salmos que começa Davi buscando, clamando, implorando a misericórdia de Deus, porque existe uma situação que só Deus que pode tirar ele dessa situação. E logo no final a gente vê, e Deus me tirou dessa situação que eu estava passando. Nós, às vezes, pensamos, a gente tenta buscar soluções em que a gente consegue palpar, a gente consegue pegar, a gente consegue resolver por conta própria. E esquece que Deus é aquele que traz a solução, é aquele que tem a capacidade de resolver qualquer situação. E Ele escuta a gente, quando a gente fecha os nossos olhos, quando a gente acorda e fala com Ele, a gente pede um dia abençoado, pede um dia com a proteção dEle, pede que nada de ruim aconteça. Ele escuta a nossa oração. Nesse dia que a gente acordou, que a gente pediu que nada de ruim acontecesse, que as bênçãos dele fossem derramadas sobre nossas vidas, pode ser que nosso pneu fure, pode ser que a gente bata o carro, pode ser que muitas coisas ruins venham a acontecer. Mas Deus, Ele é grande, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se a gente for ficar pensando, ficar tentando entender a mente de Deus, a gente passa a eternidade nessa atividade. Porque se meu pneu furou, pode ser um livramento. Se ele não tivesse furado, poderia ter acontecido algo pior. Eu pedi hoje cedo para que Deus me protegesse. Isso aconteceu, então Ele está me protegendo nessa situação. Se a gente sempre ter esse pensamento de que Deus, Ele provê toda a situação em nossa vida, se a gente buscar e pedir para que Deus proveja todas as coisas em nossas vidas, isso vai acontecer. Pode ser que não seja da forma que a gente quer, pode ser que não seja da forma que a gente deseja, sonha, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos planos, os sonhos de Deus são maiores que os nossos sonhos. Deus, Ele julga com justiça. Deus não é injusto. No mundo atual, a justiça, ela pode ser questionada. A justiça do homem, ela pode ser muito questionada. Porque existem várias teorias, acontece alguma situação, cada pessoa tem uma ideia dessa situação, julga de acordo com o próprio sentimento, com o próprio conhecimento. E Deus, Ele julga com justiça. O homem pode falhar a justiça. Algo que me motiva, algo que me traz conforto, pensando nos dias atuais, nos acontecimentos, tantas pessoas que a gente vê
saindo impune de crimes tão claros, crimes tão evidentes, tão óbvios, tão escancarados, e a gente vê que são impunes, são pessoas que ganham fama, ganham dinheiro com essa impunidade. Mas aquilo que me conforta é saber que o Deus que é justo, Ele não deixa passar o injusto por justo. Chegará um dia que o julgamento vai acontecer. A conta vai chegar para essa pessoa, para as pessoas que cometem o crime e hoje conseguem se safar. Vai acontecer. Uma das maiores dádivas de Deus na nossa vida é que nós sejamos punidos, vamos colocar dessa forma, aqui em terra, em vida, porque aqui nós temos a oportunidade de buscar a remissão dos nossos pecados em Deus. Nós temos a oportunidade de buscar a Deus e falar assim: eu me arrependo dos meus pecados, Deus me perdoa porque eu quero ser uma pessoa diferente. Tudo aquilo que eu fiz, não quero fazer mais. Deus, Ele é poderoso e nos perdoa. Nós sofremos as consequências, mas feliz é aquele que sofre as consequências em vida, porque ainda há tempo. Depois que morreu, não existe essa oportunidade de arrependimento. Então, nós que estamos vivos, nós temos essa oportunidade, nós podemos buscar o perdão em Deus. E Deus, Ele é um Deus onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Onde quer que a gente esteja, em qualquer lugar que a gente pare e ore, e feche os nossos olhos, ou não, ou com os olhos abertos, fale com Ele, Ele vai nos escutar. Eu tenho um costume, onde eu trabalho, qualquer lugar que eu trabalho, para buscar um momento que seja 2 minutos, 1 minuto, uma fala, uma intimidade maior com Deus. Eu vou para dentro do banheiro da empresa, fecho os meus olhos ali, se eu puder, ajoelho, e faço uma oração buscando a Deus, falando: Deus, não estou conseguindo fazer o que eu preciso fazer, me ajuda. E isso me traz essa busca, esse orar nesse momento, que seja rápido, me faz ser uma pessoa melhor nesse dia, me faz ser uma pessoa que escuta a voz de Deus. Ele fala comigo quando eu estou fazendo minha tarefa, Ele fala comigo, porque eu me atentei a escutar a voz dEle, eu pedi: fala comigo. Então, se eu peço, fala comigo, e fico atento a ouvir a voz de Deus, Ele vai falar, Ele fala. E isso transforma o meu dia. Isso é algo que a gente deve buscar, é algo que nós temos em mãos, nós podemos fazer isso. E Deus onisciente, onipresente, não importa o lugar, não importa o momento, não importa a hora, Ele vai nos escutar. Nós devemos sempre andar com Deus, nós devemos buscar a Deus. E como que é a sua experiência com Deus? Você conhece Deus de ouvir falar? Você conhece Deus das experiências das pessoas que viveram com Ele? Ou você realmente tem uma intimidade com Deus? Você conhece Ele por suas próprias experiências? Davi teve experiência com Deus. Jó conhecia Deus por experiência própria. Ele não conhecia porque ele ouviu falar de Deus. Nós temos a oportunidade de viver, de conhecer, de viver intimamente com Deus. E nós devemos sempre obedecer Ele em tudo. Tudo aquilo que nós falamos, fazemos, buscamos, nós devemos sempre obedecer a Deus. E na luta de Davi, a luta mais conhecida de Davi,
Se Davi fosse levado a agir de uma forma diferente nessa situação, pode ser que as coisas teriam acontecido de forma diferente. Se ele pensasse assim, nossa, por que me colocaram nessa furada? Com certeza, Davi não teria conseguido derrotar esse gigante. Porque a fé de Davi em Deus, o crer de Davi em Deus, fez com que ele fosse um vitorioso. Ele poderia pensar assim, se eu matar esse gigante, vou casar com a filha do rei, vou receber um dinheiro bom, e vou ser o astro de todo o povo de Israel. Vou ser conhecido por todo mundo. Com certeza, esse pensamento dele não levaria ele a ser essa referência que nós temos dele hoje. E sabemos que Davi, o coração dele, a atitude dele, fez com que o reino dele, toda a geração dele, continuou a ser geração de reis. E a linhagem dele chegou à linhagem de Jesus. É uma honra que não existe palavras para descrever. Davi, como uma pessoa segundo o coração de Deus, alcançou Deus de uma forma que Deus quis que ele fizesse parte de um propósito tão grande que ser rei de Israel não significa nada. Participar da linhagem de Jesus é algo que não existe tamanho, não existe mensuração. E pela oração, pela adoração, pela prática de fé, nós devemos sempre estarmos nessa missão que Deus nos colocou, de sermos pessoas que levam o evangelho dela, que mostra como é ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu tenho uma pergunta a fazer. Se uma situação, Deus falasse assim, hoje eu vou viver a sua vida, eu tirei esse dia, o seu coração vai estar de folga durante esse dia, eu vou colocar o meu coração em você, e seu dia vai acontecer. Será que durante esse dia, as pessoas que vivem com vocês, perceberiam alguma mudança? Será que elas iam pensar, essa pessoa está diferente, essa pessoa está mais amorosa, essa pessoa não está reclamona, essa pessoa está gentil, nossa, é essa pessoa mesmo? Ou as pessoas nem iam mudar, nem iam notar diferença? Se você tem um coração segundo o coração de Deus, talvez essa mudança seria pouquinha. Talvez não teria nenhuma mudança. As suas atitudes hoje são atitudes que Deus tomaria, são atitudes que Deus decidiria fazer. Nós temos essa oportunidade de sermos uma pessoa que agrada a Deus, uma pessoa que é levada a uma adoração verdadeira, uma pessoa inspirada por Deus a criar canções que exalte ao nome de Deus, a criar uma história que seja reconhecida durante toda a eternidade. Davi, com certeza, é uma das pessoas que eu quero conhecer, eu quero trocar uma ideia, quero falar, e aí, esses hinos aí? Eu quero ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Esse é o desejo que nós devemos buscar. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer por essa oportunidade, agradecer ao nosso Deus que é tão grande, tão bom, tão justo, tão verdadeiro, e Ele
Ele espera de nós que tenhamos um coração que seja agradável a Ele. Um coração que o faça se sentir alegre de estar conosco. Deus, eu oro a Ti, Pai, e clamo a Ti, que o Senhor possa habitar em nós, que o Senhor possa ser adorado, Pai, em nossas vidas e por nossas vidas, que as nossas atitudes, que os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, tudo aquilo que nós pensamos, fazemos, que agrade a Ti, Pai. Que o Senhor possa sentir alegria ao olhar para nós, que nós possamos ser exemplos, onde quer que estejamos, que o nosso coração possa sempre estar cheio de Ti, Pai. Que nós possamos ser levados a uma adoração, Pai, uma adoração que nos faça ser pessoas melhores, uma adoração, Pai, que alegre o Teu coração. Eu entrego a minha vida, Pai, entrego tudo que tenho a Ti, que o Senhor seja exaltado. Em Teu nome eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.